Boa noite, galera, para quem tá me assistindo ao vivo, um bom dia ou boa tarde para quem estiver me vendo em outro horário, estiver vendo esse vídeo gravado. Eu sou a Bruna Camargo, aqui do Fórmula de Viagem, eu sou especialista em planejamento de viagens e o meu objetivo é te ajudar a realizar os teus sonhos de viagem de forma mais econômica e para que essas viagens também sejam mais incríveis. E na nossa conversa de hoje, a gente vai conhecer qual é o princípio que nos separa, ou melhor, que nos aproxima de nos tornarmos super viajantes. E daqui a pouquinho a gente vai entender o que são esses super viajantes. Então, vamos começar hoje entendendo o que são os super viajantes, né? Quem são eles, né? Já que eles estão no título aqui do nosso vídeo. Bom, os super viajantes são aquelas pessoas que realizam viagens incríveis e viagens econômicas sem necessariamente cortar itens que eles consideram importantes nas viagens deles, né? São viagens mais econômicas porque eles conhecem o processo, porque eles conhecem o passo a passo. E esses super viajantes, eles têm algumas características bem interessantes aqui, bem importantes da gente conhecer um pouquinho. Bom, os super viajantes, eles são pessoas que têm pensamentos mais abundantes, né? Eles olham para o mundo como um mundo de possibilidades e não um mundo de problemas, de incertezas, onde as coisas não vão dar certo. Não, pelo contrário, eles têm essa visão de abundância. Os super viajantes também são pessoas confiantes, são pessoas corajosas, né? Eles vão desenvolvendo essa confiança ao longo do tempo, conforme eles vão realizando essas viagens, e eles vão ganhando também ao longo do tempo clareza do que eles gostam, do que eles não gostam, do que eles querem, do que eles não querem, né? E eles vão se tornando pessoas cada vez mais determinadas. Esses são alguns exemplos de características. Outras, por exemplo, proatividade, são pessoas que vão atrás do que precisa ser feito para realizar suas viagens. Não só suas viagens, né? Todas essas características que eu tô comentando, elas impactam em todos os outros pontos da vida desse super viajante, né? Ele vai ganhando essas características com o empurrãozinho das viagens e vai usando isso em outros aspectos. Também são pessoas mais empáticas, que são aquelas pessoas que se colocam mais no lugar dos outros, porque eles vivenciam locais diferentes, culturas diferentes, conhecimentos diferentes, independente de ser no Brasil ou em outros lugares do mundo, né? A gente tem um país enorme, com diferenças culturais muito grandes, e isso transforma essas pessoas em pessoas mais empáticas, né? Elas compreendem mais o lado do outro sem tanto julgamento. Também são pessoas que, consequentemente, têm mais clareza do que querem fazer, né? Da sua lista de desejos de viagem. São pessoas mais organizadas financeiramente para poder realizar esses sonhos de viagem. E são pessoas que sabem planejar suas viagens por conta própria, né? São pessoas independentes, elas conhecem esse processo. E aí era importante eu te falar tudo isso dos super viajantes pra gente fazer a conexão, então, com qual é o grande princípio que nos aproxima, né? Nos ajuda a nos tornarmos super viajantes. E o ponto que eu queria te apresentar hoje é justamente saber planejar as nossas viagens por conta própria. É conhecer todo esse processo, né? Ser capaz de executar uma viagem. Esse aqui é um dos grandes princípios que vai nos levar, então, a gente ser super viajantes, né? Viajarmos cada vez mais, com experiências mais incríveis, sem necessariamente gastar a mais para isso. O que não significa que quando a gente planeja por conta própria, é importante a gente relembrar que não significa que a gente sabe de tudo. Significa que a gente sabe como é o processo, portanto a gente sabe como procurar as respostas daquilo que a gente não sabe, né? Da gente ir atrás. Vou te dar o meu exemplo. Eu, Bruna, eu não sei tudo sobre todos os destinos do mundo, né? Não é só porque eu falo de viagem, eu tenho um perfil de viagem, que eu sou especialista, por exemplo, em destino. Mas eu sei procurar as respostas, né? Eu entendi que existia um padrão para encontrar as respostas para essas perguntas, sejam elas quais forem, e aí eu percebi que eu poderia explicar isso para as outras pessoas, né? Então, por isso que o foco do Fórmula de Viagem é ensinar esse
esse passo, né? Como a gente descobre essas respostas para qualquer viagem que a gente queira fazer. E não alguma viagem específica, né? Não encontrar alguma resposta pronta. Por isso, inclusive, que o principal objetivo é a gente falar de planejamento. E eu não falo tanto sobre destinos, porque eu tenho mais a intenção de ensinar vocês a descobrir essas respostas para destinos, tá? Aqui é só um exemplo para vocês irem captando qual que é a ideia do planejamento, né, por conta própria. Essa é a ideia principal. E aí, também, planejar por conta própria não significa que a gente vai fazer tudo isso necessariamente sozinho, né? Sempre vou fazer sozinho. Não, isso não exclui para quem gosta, para quem precisa e para situações específicas, a gente contratar terceiros, seja uma agência, seja um passeio, seja um guia, ou o que quer que seja, né? Isso não, a gente não exclui isso, até porque existem diversos destinos onde a gente precisa necessariamente de um auxílio de um terceiro, que a gente precisa contratar um passeio, que a gente precisa contratar um grupo, que a gente precisa desse auxílio. Tem lugares que a gente não consegue nem ir se não tiver uma contratação. E também podem existir alguns momentos da nossa vida, por questões de tempo, por N razões, que a gente precise do serviço de uma pessoa nos ajudando, tá? Então, planejar por conta própria não significa fazer tudo sozinho. Pode ser, em alguns casos, fazer tudo sozinho, sim, mas não precisa ser necessariamente sempre sozinho, né? Então, é importante a gente clarear um pouco essa ideia. Então, vamos lá. Alguns aspectos aqui que a gente precisa entender quando a gente faz as coisas por nossa conta. São pontos aqui que eu acho importante a gente sempre clarear. Quanto à responsabilidade. Quando a gente está fazendo as nossas próprias viagens, cuidando de cada uma das etapas do processo, a responsabilidade de tudo é nossa. Então, com isso, a gente tem que estar atento a todos os detalhes, né? Não tem ninguém ali para dar um segundo check nas coisas pra gente, com a gente, né? A responsabilidade é nossa. Então, se eu fizer alguma coisa errada, esse custo vai ser meu, a responsabilidade de resolver vai ser minha. Se eu tô trabalhando com um terceiro envolvido e esse erro foi desse terceiro, eu tenho a quem recorrer, mas quando sou eu que tô fazendo tudo, eu tenho que ter essa clareza dessa responsabilidade. Eu não enxergo nada disso como um problema. A gente ser responsável por isso não é um problema, muito pelo contrário. Isso nos ajuda a desenvolver algumas das características dos super viajantes, que é a questão da confiança, da coragem, da proatividade. Então, eu tô trazendo pra mim a responsabilidade da minha viagem e de resolver o que quer que apareça, né? Que aí nos leva pro segundo ponto que a gente tem que ter atenção, que é a resolução de possíveis problemas. A gente tem que entender que a gente vai precisar entrar em contato quando algum problema acontecer para resolver. Precisar ligar para a companhia aérea, precisar mandar um e-mail para uma hospedagem, enfim, qualquer dúvida e situação que a gente que possa acontecer, a gente que vai ter que fazer esse contato e resolver essa questão, né? A gente não vai ter para quem ligar para resolver. Então, você precisa também ter clareza disso. E, de novo, não é um problema. Isso vai nos ajudar a nos tornar mais confiantes no processo, tá? E aí, aprendendo isso com o tempo, eu vou dominando. A viagem é minha, eu sei tudo sobre aquela viagem, fui eu que decidi, a viagem tá com a minha cara, é a melhor possível dentro das minhas possibilidades, do meu orçamento, fui eu que tomei as decisões e fui eu que montei essa viagem. E é claro que existem pessoas que não querem esse nível de responsabilidade, por mais que a viagem seja sua, e tá tudo bem, acontece. Provavelmente essas pessoas não vão se interessar em aprender muito sobre planejar por conta própria, porque elas querem ter essa mão de um terceiro. Mas ainda assim, deixo a sugestão de qualquer forma, mesmo para quem não gosta de fazer tudo 100% sozinho, gosta de envolver outras áreas, é que você entenda bem as etapas de qualquer forma, porque você vai melhorar a sua relação e a qualidade da sua viagem, mesmo que tenha uma outra pessoa fazendo. E só uma questão, quando eu falo assim, eu falo bastante, né, sobre etapas, processos de elaboração de uma viagem, de planejamento. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer com isso, com as etapas? Porque quando eu falo isso, eu me refiro
a absolutamente tudo que envolve uma viagem, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa, né? Desde a escolha de um destino, da escolha de uma passagem, da montagem de um roteiro, tudo isso faz parte do planejamento. A partir do momento que eu começo a pensar na minha viagem, eu tô começando a planejar, tá? Tudo isso faz parte dessas etapas e processos que eu tô mencionando aqui. Mesmo a gente buscando por tudo isso, podem existir alguns receios no caminho. É normal, é super normal, né? A gente se sentir inseguro, né? Ter um pouco de medo. Então, o que acontece, né? Um dos principais fatores da insegurança é a gente não ter informações, né? A gente não saber como funciona alguma coisa, ou como desenrola alguma coisa. Então, isso nos gera medo, porque a gente não tem ideia, muitas vezes, do impacto, né? Se aquilo não der certo, né? O que vai acontecer, né? Como é que eu vou resolver? Então, a insegurança existe. E aí, o que a gente precisa fazer para driblar a insegurança? A gente precisa começar a agir. A gente tem que entrar em ação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a buscar as informações necessárias, então, para planejar a nossa viagem por conta própria, né? Quais são os passos que eu preciso seguir para eu entrar em movimento, né? Para eu começar esse movimento. E aí, algumas dicas que são interessantes é você se cercar de pessoas, né? De informação que te ajude nesse processo. Então, estar em uma comunidade que te ajuda é estar aqui, por exemplo, no Fórmula de Viagem, acompanhando os posts, acompanhando os eventos, tendo a oportunidade de conviver de alguma forma com pessoas que têm o mesmo propósito que você, estão falando do mesmo assunto, têm as mesmas dúvidas que você e podem te incentivar. Essa é uma das formas. Outro ponto muito importante é a gente praticar. A prática vai nos tirar esse receio, né? Essa insegurança. Então, inclusive, você pode praticar, começar a treinar as etapas, né? Planejar suas viagens, mesmo que seja por uma viagem que você não tá pensando em fazer tão cedo, então você vai só começar a dar aquela olhada. Simula o processo todo, né? Faz os passos que precisam ser feitos, mesmo que num primeiro momento você não realize todo aquele planejamento por sua conta, né? Mas vá fazendo isso, porque isso vai te dar conhecimento, você vai praticando, você vai entendendo, e quanto mais a gente mexe, pesquisa, presta atenção nos detalhes, mais a gente vai entendendo como as coisas funcionam e a gente vai ficando mais seguro, né? Agora eu prestei atenção nessa parte aqui de passagem aérea que eu não sabia. E aí, quando eu falo para simular, é para simular mesmo, vai, pesquisa diversas combinações de passagem aérea, faz o processo como se você fosse comprar, vai preenchendo as informações para você ver o que tem ali dentro daquela etapa de passagem aérea, né? Vai até ali a parte de pagamento só para você entender como é o processo, para você descobrir o que tá no caminho, para você saber, por exemplo, que informações você precisa ter na mão, se você vai comprar as passagens de todo mundo que vai viajar contigo. Esse aqui é só um exemplo. E aí você vai trabalhando isso, né, e vai reduzindo essa insegurança e as coisas vão se conectando na sua cabeça e a independência vai vindo ao longo do tempo, né? E todo mundo que é independente em alguma coisa não sente mais insegurança naquilo, né? Então a insegurança, ela some, né? A gente vai trabalhando e ela some. Um outro ponto também, que pode ser uma barreira, né, que pode ser um receio, que eu sei que muitas pessoas têm, é a barreira tecnológica. Porque pra gente planejar uma viagem por nossa conta, a gente precisa ir pra internet, a gente vai precisar mexer em sites, em aplicativos, não tem escapatória, né? Por mais que tenha uma ou outra coisa que a gente consiga fazer da forma tradicional, faz uma ligação, de modo geral, se a gente vai planejar por conta própria, a mão na massa é nossa. Então, a gente vai ter que fazer as pesquisas, a gente vai ter que entender como as coisas funcionam, né? Então, a gente tem que vencer essa barreira tecnológica. E eu entendo que ela aconteça, né? Nem todo mundo trabalha com computador todos os dias, né? Nem todo mundo tem essa facilidade com a internet, mas a gente precisa começar a mexer nisso, tá? Então, minhas dicas aqui pra gente passar essa barreira tecnológica, né? Começar a driblar ela. É começar
assim como foi a da insegurança, treinar. Então a gente tem que começar a mexer nas coisas. Então pega 1, 2, 3 sites de viagem, pega um Google Viagens, né, um Google Voos, pega um site do Kayak, um site do Itamaraty com informações dos consulados do mundo todo, com informação sobre prazo de passaporte, sobre visto, se precisa de vacina, se não precisa, como é que eu faço meu passaporte, entra no site da Polícia Federal, enfim, vai fuçando essas coisas para você começar a se habituar. Porque vamos parar para pensar, a gente há 10 anos atrás, né, pensando em tecnologia, o que a gente tinha acesso e o que a gente tem acesso hoje, né? Hoje todo mundo tem um smartphone na mão, talvez há 10 anos atrás, ou sei lá, a primeira vez que você pegou um smartphone na mão, você pensou, meu Deus, como é que eu mexo nisso? Mas você aprendeu, você tá aqui, você tá participando de uma live, seja no Instagram, no YouTube, você tá me vendo, você venceu essa barreira. Foi de uma forma mais natural, por quê? Porque foi inserido no seu dia a dia e você teve que começar a mexer naquilo e teve que se virar. Então, por que não fazer isso para as ferramentas de viagem, né? Para as coisas que a gente precisa para planejar as nossas viagens? Insere isso na tua rotina e começa a mexer nisso para você ganhar essa naturalidade e vencer essa barreira, tá? E aí vai testando, digamos, uma ferramenta nova de cada vez para você ir pegando, então, esse jeito. E não precisa também ser nada extremamente radical. Muitas vezes a gente conhece uma nova ferramenta e o básico daquela ferramenta é o suficiente pra gente naquele momento, é o que nos atende, né? A gente tem exemplos disso em N aspectos da nossa vida, tá? E eu não tô falando dessa barreira tecnológica. Ah, Bruna, mas você não passa por essa barreira tecnológica, você é de uma geração que já cresceu com computador, cresceu com celular. Eu tenho as minhas outras barreiras tecnológicas também. Ok, essa da internet, essa do computador, ela não veio, né? Já aprendi com ela, mas eu tenho outras. Né? Vou te dar um exemplo de quando eu comecei a trabalhar com fórmula, que eu tive que começar a gravar vídeos, editar vídeos. Eu não conhecia absolutamente nada desse mundo. E é um mundo que pra mim, na época, era complexo, pensando na tecnologia ali envolvida, nos aplicativos que eu tinha que usar, nos softwares, enfim. E eu aprendi o que era o suficiente pra mim. Tem muito mais envolvido nisso? Tem, mas hoje eu sei o suficiente para fazer o meu trabalho. E assim vai ser com você nas ferramentas que você for mexendo na internet para planejar as tuas viagens, né? Uma ferramenta de cada vez. O bate-papo de hoje, que eu queria tratar com vocês, era um bate-papo mais papo mesmo, de despertar a atenção de vocês para essa questão do planejar por conta própria. Por que que isso, né, nos ajuda a nos tornarmos super viajantes, né? Um outro ponto muito importante que a gente precisa entender é que sim, tem grandes chances da gente reduzir os custos das nossas viagens quando a gente planeja por conta própria. Só que isso acontece quando a gente, de novo, conhece o caminho, que a gente não comete aqueles erros clássicos do planejamento de viagem que pode aí, sim, nos custar muito mais do que custaria talvez se a gente buscasse uma ajuda. Então, a gente precisa ter clareza disso, de que as economias, sim, elas são reais quando a gente planeja por conta própria, até porque tem um fator bem simples, por não ter o intermédio de um terceiro, não tem o custo desse terceiro envolvido no processo, é simples. Né? Se eu estou contratando uma agência, por exemplo, a agência tem a parte dela naquele meio do caminho, né? Ela precisa receber a parte dela, que a gente, de modo geral, não enxerga, né? Ela tá ali embutida dentro dos custos das coisas que a agência está nos vendendo, mas a gente tem que ter clareza que quando a gente está usando uma outra pessoa, está usando um serviço, de fato vai ter um custo, vai sair mais caro por isso. E você precisa entender quando vale a pena para você pagar mais por isso e quando não vale. Por isso que mais cedo eu comentei, né, um pouquinho antes eu comentei a questão de que vão existir destinos específicos onde a gente não tem escapatória, a gente precisa desse auxílio, a gente precisa ter um terceiro nos ajudando. E a gente vai descobrir essas coisas conforme a gente vai planejando. Então, decidir o meu destino, começo a me envolver na execução dessa viagem e vou descobrindo que tem
etapas específicas que eu preciso realmente contratar um terceiro ou não. Para esse tipo de viagem específica que eu posso fazer tudo por minha conta, posso organizar tudo por minha conta, tá? Bruna, é possível realizar tudo por minha conta? Sim, eu sou a prova disso. Todos os alunos do Fórmula de Viagem são a prova disso, né? São pessoas que organizam as suas viagens por conta própria, já fazem isso há um tempo, ou que quiseram já entrar no mundo de viagens, né? Tomar essa decisão já aprendendo o passo a passo. A gente tem diversas pessoas aqui que acompanham o Fórmula de Viagem, que fazem as suas viagens por conta, na maioria dos casos, para a maioria dos destinos, para a maioria das etapas. Então, é possível sim para você, como é possível para mim, como é possível para os alunos do Fórmula de Viagem, como é possível para vários outros seguidores aqui do Fórmula, tá? Então, isso era o que eu queria trazer de reflexão para vocês hoje, que o planejamento pode sim, o planejamento por conta própria é um dos caminhos, né? É o princípio para a gente poder economizar mais e ter viagens mais incríveis, tá? E viagens mais incríveis porque não existe pessoa melhor do que nós mesmos para montar as nossas viagens, né? Que a gente conhece os nossos gostos, que a gente sabe o que a gente quer, e aí a gente tem certeza que fez a melhor escolha possível.